Abençoa ela, ele que te ofertou com amor, com carinho, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. O que não tem também, abre porta para ele, que é fiel, que é sincero, que é honesto. Depende pela fé, quando você me Deus, sobre o Deus dos céus. Abençoa minha vida, abençoa o ministério. Esse da irmã Tilda agora, irmã. A irmã Lúcia, solicita agora, Pai. A Cristina, Pai. Feliciano, Pai. Visita agora, Jesus. Pai, a Cris, visita agora, meus pais de saúde, liberta agora. Vai visitar agora, as irmãs, Senhor, Zétima. Visita agora, a irmã Ana Rosa. Visita agora, meu Deus, a irmã, Senhor, a Vilma, Senhor. Visita agora que não está aqui também, meu Deus. Vai lá, macumba sai, porque sai, vulgo sai, seta sai, velha sai, da vida dela, vai queimando aí, meu Deus, vai queimando agora, Deus, agora. O esposo dela, o esposo dele, o esposo dela, Pai, ô Senhor, Deus amado, a esposa dele, Pai, senta agora, vai, corta os laços, tiver alguém geladinho, vem esquentar ele, tiver alguém, Pai, se deixar congelado, Deus, derrete de gelo aí agora, derrete de gelo agora, se for necessário usar um maçarico de fogo, para derreter, usa Jesus, usa, mas derrete o gelo agora, lava, estamos levando purinhando a lavaria, é de mão, tá debiando a lava, receba os louvores que foi entoado a ti, Pai, receba, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus, e fala conosco na tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Mateus 7. Então Deus, ele acha graça em tudo que a gente faz para ele, com amor, com sinceridade, Deus acha graça. Deus botou graça no Abraão para vir lá de Serra Sede aqui, só para fazer um DVD nessa igreja, tá? Glória a Deus, aleluia. Todos aqui vai sair dos louvores mais à frente. Não dá ainda porque não dá para gravar muito ainda, né? Mas em breve vai sair todos cantando aqui. Tem muitas pessoas que cantam aqui, irmãs que cantam. Então, não é só para mim fazer, né? Não está dando, mas por que ele não dá produzindo? Não dá para mim, né? O valor não dá, não é, irmão? Só dá para 50 minutos, não é? Então, mas em breve vai dar. E vai gravar, tá? Você vai contar também, vai sair o seu hino, tá? Louva, Deus pode dar o seu hino, salvar vidas. Esse DVD foi impresso para os outros, vendo? Não impresso. Eu estou fazendo, recebendo de graça, ele está fazendo de graça. Uma afirmação, afirmando um pecado, né? Então, eu estou no coração dele, ele firma tudo de graça. Eu só pago lá para fazer o DVD. Muito pouco ainda, porque o rapaz lá fez pra gente mais barato, né? Então, tudo para honra e glória do Senhor. Então esse DVD vem mal. Já ganhei, já levantei a fé de pessoas mostrando DVD. Já tem 7, 8 DVDs já tem, não tem? Tem umas falhas lá, mas é armador. Você sabe que não é um negócio profissional ainda. Não é, mas Deus vai fazer. Só pra gente ter um estudo em casa, ter uma palavra, tal, não dá bem no culto naquele dia, não tem culto, você põe lá e assistir em casa. Né? Não é bom? É bom ou não é? Não é bom? Se você quer ter pão mesmo, não tem as pão de Jesus. Glória a Deus. Para ganhar alma para o Senhor. O irmão até falou, por que você não faz DVD, você tirar uma oferta para ajudar na obra do Senhor na igreja. Se Deus quiser, eu vou enviar. Ou Deus vai falar. Eu não fiz não, nem vou fazer. Deus fala, faz, eu vou fazer. Se não falou nada, eu tá? Graça recebida e graça dada. Eu sei que tem gasto, com certeza, né? Mas Deus está enviando tudo de graça para mim. Glória a Deus, aleluia. Pode fazer, meu filho. Tá? Porque eu vou através desse DVD aí, tá? Ganhar muitas almas e você vai estar tendo a igreja própria através desse DVD. Aí é diferente. Por enquanto não falou nada. Então isso não é para me engrandecer Deus, não é para te engrandecer Deus. Faça com amor, tudo com amor, Deus vai te honrar, tá? Para Ele, tudo para Ele. Honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Tá? Não estou fazendo isso aqui porque eu posso nada. Tá? Posso nada. Graças a Deus que Ele me escolheu para pregar, não posso nada. Mateus 7, quem pode poder. O 13, os dois caminhos, 7 e 13 de Mateus. Eu falei para o Senhor, se o Senhor tem mistério de gravar mais DVD dessa igreja, o primeiro DVD que eu vou fazer vai ser a palavra X. A igreja me lembrou que vou te mostrar que você não
Eu prometi para Deus, tem um mês atrás, que a filmadora quebrou, tem um mês atrás. Se o senhor tem mistério de gravar mais DVD, eu tinha mistério de gravar mais uns 50 ou 100 ainda. Falei com Deus, que eu gosto de ficar assistindo em casa aqui, não tem tudo eu gosto, né? Não tem nada para fazer, você está em casa ali, né? Ou seja, tem para fazer, né? Mas se para uma igreja que você não conhece, é melhor ficar em casa, tá? Porque a convidada é diferente, você vai com todo prazer. Vai chegar lá para ficar sentado, você está em casa e estudando a palavra de Deus. Então, Deus honrou, aí caiu neste folheto aqui. Eu abri, estava dentro da Bíblia, Deus falou, você me prometeu. Você falou de mente, ninguém sabe. Não deve o que você prometeu. Se deve uma dor, olha aí. Então Deus falou, né? Então tem que fazer o que ele manda. Vamos ler todos nós juntos os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e outros sabem. Vamos ler o 14 de novo, porque foi fraco. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos sabem. Jesus ligar no céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra aqui é forte, é muito forte. A palavra forte. A palavra da campanha, não é da campanha. Mas Deus, você fala algo com ele, eu voto que eu fiz ao Senhor. Se o Senhor me fazer assim, se é do Senhor esse negócio, eu vou trazer a palavra de salvação nesse dia. Esse primeiro dia vai estrear essa filmadora que o Senhor deu para mim. Deus deu. Então, dois caminhos. Um caminho da salvação, um caminho da perdição. Dois caminhos, um caminho para o céu, um caminho para o inferno. Né? Dois caminhos, a Bíblia diz. Ou duas portas também. Uma porta larga, espaçosa, e uma porta estreita e apertada. A porta estreita e apertada é aquela que nós estamos com Cristo, jejuando, orando, dedicando a Ele, sinceridade a Ele, retidão a Ele. Lá vai ela de novo, lá, o crente Bíblia lá, a crentinha lá vai pra igreja de novo. Para que isso? Todo dia está na igreja, todo dia está na igreja. É isso aí. Aleluia. Para que ir para a igreja de novo? Para quê? Muitos falam. Glória a Deus, é verdade. Mas não sabe nem o que está falando. É verdade. Jesus só tem 2 horas, 1 hora. Tem gente que só chega na igreja, tem gente que só consegue chegar 8 horas. Então ele tem 1 hora de você. Quem chega, consegue chegar 7, ele está trabalhando, conseguiu chegar 7, ele tem 2 horas, né? Glória a Deus. Você está doando para ele, está dando para ele, está dizimando para ele. Você também é um Cristo, sabia? Uma oferta. Oh, aleluia, meu Deus. Então, os dois caminhos, um caminho de porta larga, um caminho estreito, um caminho, né, largo. Ou uma porta também larga, dá para passar muita coisa, uma porta estreita dá para passar pouca coisa. Então essa porta estreita é nós. Tem que se estreitar no Senhor. Com sinceridade, retidão, tudo com Deus, ser fiel ao Senhor, porque senão perdemos a salvação. Perdemos a salvação, é muito importante. Temos que trabalhar, botar para arrebentar na terra enquanto estiver nesse corpo. Mas pensa bem na salvação. Busca a sua salvação, que está em primeiro lugar. Senão, perdeu. O bom maior, a salvação. A porta estreita é o céu. A porta larga é a porta que oferece muitas coisas. Oferece coisas que delicia a nossa carne. Nossa carne gosta muito. Nossa carne não queria nem estar aqui. Tu queria? Se nós subjugar a servidão em Cristo, a nossa carne não quer. Tem que subjugar o seu corpo a Cristo, a obediência, a oração, a Bíblia. É forçado. Eu lia a revistinha quando eu não era crente, mas eu pegava a Bíblia, o olho ardia, queimava e jogava a Bíblia longe. Eu lia a revistinha, mas por que eu consigo ler a revistinha e não consigo ler a Bíblia? Por quê? Eu lia jornal e não consigo ler a Bíblia. Meu olho arde, eu fico nervoso e jogo a Bíblia longe. Por que eu não conseguia? É porta estreita. A palavra de Deus é a boca de Deus. É Deus falando contigo, comigo. Tá? Deus estava por um caminho estreito. Tá? E é difícil. Se você não jejuar e orar, você não fica nesse caminho estreito. Você vai espaçoso, do largo, que conduz à perdição, que conduz ao oração. Como diz na palavra do Senhor. Tá? Escolhe essa porta aqui. Essa porta vai te levar para o céu. Salvação. Sua salvação, sua alma, o seu espírito aí agora está batendo palma. Tá? Fala mais dessa palavra. Ela não sabe, ele não sabe, mas ele precisa dessa palavra. Fala. Porque muitas vezes perde a salvação. Perde.
fica relaxado, para de orar. A gente fica relaxado, para de jejuar. A gente fica relaxado, para de vigiar com a boca e passa a xingar. A gente fica relaxado, fala palavras torpes, terríveis, terríveis, terríveis. Então, até nós crentes, nós não vigiamos, nós perdemos a salvação. Perdemos. Dentro de casa pecamos, xingamos. Dentro de casa erramos. Se não vigiar, entramos na porta larga, entramos na condenação. Não adianta, a Bíblia diz claramente, se nós não espreitar no Senhor, é doído jejuar, é doído orar, é doído ler a Bíblia. Tem dia que você lê, parece que não consegue entender nada. Mas é necessário para você chegar ao céu. Dois caminhos, diz a Bíblia: um para o céu, outro para o inferno. Duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Então, esse caminho é para mim, é para você. Escolhe o caminho melhor. Tá? Pode trabalhar, pode correr ali, correr aqui, pode construir, pode comprar um carro, comprar uma casa, ter isso, ter aquilo. Mas se você não se estreitar no Senhor, perdeu tudo. Como o rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Eu falei aqui semana passada. O rico e Lázaro, a Bíblia diz que o Lázaro vivia ali, ó, comendo o resto das migalhas, que caía na mesa do rico. Menos migalhas, o resto. Né? Latão de lixo, o resto. E o rico vivia despretensidamente, regaladamente. Ele tinha roupas finíssimas, ele tinha iate, ele tinha tudo melhor. O poder saciar a carne dele tinha. Hoje eu quero beber um suco lá no Japão, vinha para ele na hora, ele tinha tudo o que ele quisesse. Mas ele não tinha salvação. E aquele mendigo estava na rocha com Deus. Ele não deu tempo de Deus fazer trabalhar na vida dele. Porque a Bíblia diz claramente que Deus lhes dá algo maior para ele, melhor, lá no céu. E ele catava aqueles pedacinhos que caíam no chão, na mesa do rico. E os cães vinham lamber as pernas dele. Não deu nem tempo de Deus trabalhar nas feridas das pernas dele. Eles vão para o céu, você sofrendo muito. Vamos embora logo. Se ele não está com Deus, aquele mendigo. Então, a Bíblia diz que morreu os dois caminhos. Está lá em Lucas, isso você pode ver depois. Morreu os dois. Um foi para o Hades, para o inferno, e o outro foi para o céu. A Bíblia diz que morreu Lázaro. Os anjos bem levou ele ao seio de pai Abraão. Não foi logo ao encontro de Jesus, sabia que foi para o seio de pai Abraão. E tem lembrança, não tem lembrança, não tem. Diz em Lucas que tem lembrança no inferno e do céu. No inferno e do céu. A Bíblia diz que estava nos braços ali de pai Abraão. A Bíblia diz. E o rico morreu. Desceu para o inferno embaixo aí, ó. No subsolo daí. No meio centralizado. Diz no dicionário de Almeida, no meio centralizado da terra. Mais ou menos essa bolinha aqui na roça. Inferno. No meio centralizado da terra. No dicionário diz. Não sei se sabe. Se eles colocaram ali, porque eles pesquisaram isso, né? O Deus falou para eles que está dessa maneira. Então está no meio centralizado da terra, o inferno. Diz no dicionário de Almeida. Então a Bíblia diz claramente que lá de baixo, o subsolo do inferno, ele olhou para o alto assim, ele viu. Ó. Se pediu água, porque tem água lá, ele viu água lá em cima. Ele viu água, ele olhou para cima e ficou doido. Pai Abraão, ô Pai Abraão, misericórdia! Pai Abraão, estou sendo atormentado na chama. Ô Pai Abraão, me ajuda! Ele ficou muito doido, ele ficou. Eu quero uma gota d'água, eu queria isso aqui, só isso aqui, ó. Essa gotinha só que queria, rapaz. Você acha que faz alguém? Você está com sede e pede uma gota d'água? Eu quero só uma gota! Eu estou sendo atormentado nessas chamas. Depois você lê em casa, Lucas, tá? A Bíblia diz que ele falou: não tem jeito. Pai Abraão, misericórdia, Pai Abraão, eu não estou aguentando mais. Diz a Bíblia, lá em Lucas, em Marcos 9, diz a Bíblia, 43, 44, 45 e diante, diz a Bíblia que lá o fogo não apaga. Diz a Bíblia que lá o bicho não morre. Verdade. Perto da brincadeira. E é o céu que te espera, não é o inferno. Estou falando que você vai para lá, não, nem eu, ninguém. Tá? Você não tem Deus, ainda aceita. A Bíblia diz claramente em Marcos 9, 43, 44, 45, diz claramente: se a tua mão escandalizar, corta ela. Melhor estar aleijado do que ir para o inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Não morre. Pensou? Tormentando a pessoa por toda a vida? Pode ser inferno. Inferno! Inferno é lá. Está vendo? As profundezas. Fogo não apagar. Bicho entra aqui, sai aqui, entra no nariz. E não morre. Te tormentando por toda a vida. Fogo te queima ali, você está normal de novo. Vai de novo, te queimar você de novo ali, você mesmo. Toda a vida. Que é espírito, você
não morre mais. Nós não morremos mais. Saiu do corpo, acabou. Última chance é essa. Não somos nem gato. Ele diz que gato é 7 vidas, nem nada. Mete o pau dele pra você ver se ele não morre. 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 Quando eu era crente, já fui churrasco de gato. Era aí, uns 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, comigo. Não morre, não? Morre. Deu o pau dele, colocando no saco, descendo, o rei do gato morreu. Nem gato tem 7 vidas. É verdade. Eles faziam tirar gosto para tomar cachaça, não é? É ou não é? É ou não é? Ah, quer dizer,